Seja bem-vindo ao Direito na Prática, programa que fala de direito diretamente para você. Atualmente, quando pensamos em divulgar um produto ou um serviço, qual é a palavra que vem em nossas mentes? Marketing. Você sabe como é que funciona essa ferramenta de comunicação? A Resolução 1974 de 2011 do CFM trata das regras da publicidade médica e visa impedir o sensacionalismo, a autopromoção e a mercantilização do ato médico. Também evita abusos em propagandas e publicidades, que podem levar a processos ético-disciplinares. Isso é bom para a medicina, para o paciente e para toda a sociedade. Estou conversando com o médico cirurgião Dr. André Obermiller sobre marketing para advogados. Doutor, essa é uma questão bem delicada, a questão do marketing, né? Porque existe o código de ética. Como é que funciona? Como é que o médico divulga o seu trabalho? O código de ética médica é muito mais restritivo do que permissivo. Então, você não pode divulgar o seu trabalho. Todo marketing médico deve ser voltado sempre para ações de fundo educativos, informativo. Né? O médico jamais pode dizer que ele faz algo diferente, que a técnica dele é a melhor. O médico, por exemplo, não pode usar imagem de cirurgia ou de paciente dele. Mesmo com autorização? Mesmo com autorização do paciente. Tá? Essas imagens, quando autorizadas, são autorizadas para uso médico, em congresso, em simpósio, mas sempre com fundo científico. Porque a base é que medicina não é comércio. Então, não pode haver marketing nesse nível. Doutor, então dentro de tudo que o senhor está falando, o sensacionalismo, a autopromoção, isso tudo é vedado pelo Código de Ética? Sim, é vedado e, na minha opinião, isso deveria ser banido da medicina. O médico não pode incentivar ou influenciar a decisão do paciente nesse nível. Medicina precisa ser levada a sério, né? Então, medicina deve ser discutida sempre dentro de consultório médico. A internet hoje em dia tem muita informação, mas informação e conhecimento são coisas completamente diferentes, né? Não se deve decidir por uma cirurgia no impulso, né? Há que se haver uma pesquisa séria, né? Decidir por um profissional sério, né? Então, a banalização deve ser sempre proibida. Então, o médico pode fazer anúncios? Se esse anúncio estiver dentro das regras que o Código de Ética define, pode sim, mas essas regras são bem restritivas. E quais são as regras? Por exemplo, ele não pode anunciar preço de procedimentos, né? Ele não pode colocar foto de pré e pós-tratamento de espécie alguma, né? E anunciar nada como se ele fosse o primeiro a fazer, ou que a técnica dele é a melhor. Ele não pode se autopromover nesse anúncio, porque o que deve ser promovido, né, é a medicina. E a medicina, ela é promovida quando um médico, por exemplo, publica um artigo numa revista? Essa é a melhor forma de promover medicina, é promovendo ciência. Medicina é ciência, né? Não é um negócio. É claro que existe uma indústria por trás disso, tem que haver, porque é ela que vai trazer novidade, o avanço, mas a ciência tem que vir em primeiro lugar. E esse anúncio ou qualquer outra publicação, mesmo educativa, tem que vir o CRM do médico, o endereço? Sim, tem que vir sempre o CRM do médico, né? Informando qual é a especialidade, e dependendo do anúncio, não se pode nem colocar o endereço do médico. E se, por exemplo, o médico, pela sua especialidade, chamar a atenção de uma indústria
e for convidado a ser o garoto propaganda dessa indústria farmacêutica ou de utensílios hospitalares, ele pode? Pode, mas toda vez que ele for falar em público, né, ele precisa declarar o conflito de interesse dele. Ou seja, ele naquele momento ele é o garoto propaganda, não o médico. Exato, ele não tem mais isenção científica para falar em nome da medicina puramente. As redes sociais estão muito fortes no dia a dia de todo cidadão. E na hora de uma publicação na rede social, existe a mesma restrição do que em jornais, em revistas, outdoor? A restrição é exatamente a mesma, até porque o alcance é muito maior. E um agravante, depois que a foto caiu na internet, você não recupera, você não sabe onde ela vai parar. E o profissional é responsável por isso. Então, quando ele coloca a foto de uma paciente dele na internet, na rede social, no e-mail, num site, ele é responsável juridicamente por essa foto. Qual a maior consequência dessa infração? A maior consequência é até a perda do diploma, né? Uma outra consequência é que, ao publicar foto de pré e pós, você está prometendo o resultado. Ele está divulgando uma situação que não pode acontecer com aquela pessoa que está vendo, né? Exatamente. Então, essa paciente pode até acionar esse profissional judicialmente depois, porque não alcançou o resultado pretendido e que foi publicado na rede social. Isso é comum? Muito, infelizmente, muito comum. Então, com relação ao marketing, o senhor é da linha de se manter o rigor estabelecido no Código de Ética. Eu acho que o Código de Ética vem para proteger o paciente dos mal profissionais. Muito obrigada, doutor. Imagina, prazer. Nós vamos agora para um breve intervalo e na volta vamos conversar com um especialista em marketing e comunicação. Voltamos já já. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores. Hoje eu converso com Saulo Malbar. Ele é jornalista, bacharel em Direito e apresentador aqui da TV Ambiental. Saulo, muito obrigada. Eu estou muito feliz por ter um colega aqui comigo hoje. Gente, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui Direito na Prática. Eu e Patrícia começamos cedo lá na TV Ambiental. 1º de novembro. 1º de novembro estava eu e ela lá mostrando as coisas novas aqui do estado, confiando aqui nessa TV Ambiental, segmentando os nossos conteúdos, né, Patrícia? Que a gente vai falar hoje sobre segmentação, né, também. De marketing. Também na área jurídica tem suas regras, suas limitações que a gente tem que deixar bem esclarecido, mas tem o marketing de conteúdo, tem a possibilidade de você se posicionar nas redes sociais e você mostrar um conteúdo de qualidade para a sua audiência, né, Patrícia? E por isso nós vamos começar com a pergunta básica: o que é o marketing jurídico? Patrícia, o marketing jurídico é a forma que as pessoas podem se posicionar, como que as pessoas vão vender o seu trabalho, tanto nas redes sociais quanto no mercado. A gente sabe que pelo artigo 39, né, do Código de Ética da OAB, limita o advogado a não poder divulgar seu trabalho de forma assim... Aquelas plaquinhas que a gente vê de vez em quando. Não pode colocar um outdoor. Não pode colocar o outdoor. Ele tem que trabalhar com marketing de conteúdo. Ele tem que trabalhar o marketing jurídico de conteúdo. E depois, no artigo 46, também da OAB, ele coloca a internet com o mesmo padrão que tem o artigo 39, que as outras formas, as outras plataformas e a mídia de massa.
E esse conteúdo, ele tem que ser o quê? Informativo ou é de propaganda? Não, o conteúdo precisa ser 100% informativo. E outra, que é a área melhor para você passar informação do que a área jurídica? Quem está nos assistindo agora, muitos são da área jurídica e outros também não são da área jurídica. E sabem que as redes sociais, hoje em dia, é o melhor canal para você se posicionar, além também da televisão. Hoje em dia, aqui a Patrícia mostrando super bem no Direito na Prática, e que a gente pode conversar uma plataforma com a outra, né, Patrícia? E aí vem a dica. Quem consome hoje em dia informação, consome através do vídeo. Hoje, as pessoas gastam horas e horas nas redes sociais vendo vídeos. Seja lá nas redes sociais, sejam lá na internet, seja na televisão, as pessoas gostam de ver, as pessoas gostam de se identificar. E a gente contando as nossas histórias, as nossas informações, é onde as pessoas são informadas e aí você mostra o seu trabalho. A área de direito da família. Gente, quantos casos? Hoje em dia o Brasil está passando por tantas transformações. Reforma previdenciária, tributarista. Olha quantas pautas que os advogados podem fazer. Sim, porém tem uma questão. O marketing ele tem que ser direcionado. O advogado ele não pode ficar atirando para todo lado. Essa é uma dica também. Claro, porque você tem que saber quem é o seu público. A primeira coisa é segmentar o seu público. Não adianta você falar sobre um assunto que você não busca aquele cliente específico para você. Que você não trabalha. Que você não trabalha, porque senão você não está gerando o retorno futuro que você gostaria. Então, você tem que, primeiro de tudo, sentar e pensar: quem é o meu cliente? Em quais plataformas ele está presente? Porque, hoje em dia, no workshop que eu estou dando, as primeiras coisas que as pessoas falam, todos os meus conteúdos são no Instagram. Mas, gente, de acordo com pesquisas, o Instagram é a quinta plataforma visualizada. Qual é a primeira? YouTube. Olha só. Vídeo, YouTube. 60% está no YouTube, 59% no Facebook, depois vem o WhatsApp, o Facebook Messenger e depois o Instagram. E esses vídeos, eles são curtinhos, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem muita disponibilidade de ficar assistindo vídeo de 1 hora, 1h30. Hoje em dia, né, gente, tem que ser dinâmico. O papo tem que ser dinâmico, direto, com muito sorriso, igual o seu. E aí a gente consegue passar a informação. E através do vídeo. E se a gente pensar nisso, como que a gente pode mostrar essa história? Como que a gente pode desenvolver esse conteúdo? É um boca a boca, porque o advogado, a forma dele conseguir captar a clientela é o boca a boca, é a satisfação de um cliente que passa por um amigo. Então, é de uma forma moderna, porém, é um boca a boca moderno. Boca a boca moderno, através da plataforma. Agora a gente tem essa ferramenta. Além do boca a boca pessoal, por que não a gente utilizar dessa ferramenta que está todo mundo utilizando? O brasileiro gasta 9 horas e 16 minutos na internet. Sendo que dessas 9 horas e 16, 3 horas e 40 minutos são nas redes sociais. E a pessoa que fica realmente assistindo ali, fica nas redes sociais, de repente pinta um probleminha. Aí ela vai, se liga e lembra do que ela viu na rede social. Daí é que é o atrativo, né? É a forma que o advogado tem de vender o seu serviço. Ele vai se solidificar, o seu nome vai ser lembrado naquela hora. Nossa, quem é que é o advogado que fala sobre aquele assunto? Patrícia, advogada. Nossa, eu vou direto nela, porque ela domina aquele assunto, ela vai saber resolver melhor do que ninguém. Lembrando que nas redes sociais não pode também vender, falar, olha, resolver questão direta. É trabalhar conteúdo. Você não pode dar o problema e a resposta. Tem que ter esses cuidados. Genérico. É o conteúdo genérico. Além desse marketing, é importante também a gente pensar numa colaboração entre colegas como um marketing positivo. Claro, e tem que essas questões tem que tudo unir, né? Não tem como você se posicionar fake nas redes sociais, sendo aberto e tal, e sendo que no dia a dia com seu colega, você não é assim. Não aceita uma reunião, por exemplo, no escritório que não seja o seu. Que é isso? Hoje em dia tem isso, tem gente que faz isso ainda, não tem como. É impossível. Hoje em dia, as pessoas precisam colaborarem uma com as outras, inclusive nas plataformas digitais. Se você
você tem algum tema que você gostaria de debater, por que não chamar o seu colega advogado também e debater, abrir uma live, cada um fala a sua perspectiva sobre o assunto. Claro. E não é porque se tem posicionamentos diferentes que não podem ser colaborativos. Claro que não. Hoje em dia não. O Brasil vive uma democracia. A gente precisa trocar essas informações, essa gama aí de posicionamentos. E é assim que a gente cresce, né? As ideias vão crescendo e virando realidade. E Saulo, aquela pessoa aquele advogado que está começando agora, que está querendo fazer o marketing através de uma mídia, ele deve começar através de uma só, de várias, contratar uma empresa. Qual é o teu conselho? Para quem não sabe por onde começar. Patrícia, a primeira coisa é vir aqui no Direito na Prática. Porque você ganha notoriedade na hora, né? Gostei, obrigada. Mas também eu acho que esse posicionamento, o profissional que está começando, ele está ainda captando clientes ainda, então às vezes falta uma verba, então eu acho que se ele começar trabalhando nessa forma, as redes sociais, utilizando também os links patrocinados, ele pode promover essas publicações. Aqui a OAB do Espírito Santo ainda não se posicionou em relação a isso. Tem alguns estados que já se posicionaram e a OAB não permite, né, que o advogado patrocine qualquer conteúdo. E a gente sabe que hoje o Instagram, o Facebook são empresas, são de grandes empresas, né, do Facebook. E cada vez mais, através do algoritmo, vai ficar difícil aparecer o seu conteúdo. É importante você patrocinar, é importante você fazer o seu conteúdo orgânico, que é aquele que não é pago, que é aquele que você tem mais cuidado para você direcionar para seu público específico, e também o pago. E o valor é acessível, você patrocina o valor que você pode. Você patrocina o valor que você pode, você vai direto naquele cliente que você quer atingir, você segmenta naquela área que você quer e aí você vai ter mais acesso. E aí essa construção vai sendo linear, você vai conseguindo captar cada vez mais e puxar pessoas que têm o mesmo interesse que o seu para suas redes sociais. Então nós podemos, com tudo isso, concluir que a aparência é importante, a aparência digital, a aparência física, o vocabulário é fundamental na captação de um cliente. Totalmente. A construção de imagem é uma coisa muito importante, para o advogado principalmente. Uma coisa que eu brinco com os advogados, as advogadas no curso, é que eles publicam algumas fotos assim, na praia, ou na festa, na boate. Será que seu cliente vai ter o mesmo respeito quando sentar na sua frente lá com isso? Vai lembrar daquela foto? Será que ele vai lembrar do seu serviço? Vai lembrar daquela foto? Talvez faça uma brincadeira que não devia. E é uma dica que eu faço. Se você quer mostrar boate, essas coisas, diversão, sempre você pode mostrar. Com cautela, com os seus limites. Mas se você quer, faça um perfil profissional, faça um perfil seu pessoal. E aí você consegue congregar essas duas coisas. E fala agora um pouquinho sobre o teu curso. O meu curso é de marketing jurídico e para as plataformas digitais. É 100% assim para advogados e advogadas, e aí a gente dá algumas dicas especiais, como usar as plataformas, esse marketing aí pessoal, como se posicionar. Geralmente o advogado tem oratória, né? A gente espera que ele tenha oratória, ele sabe falar. E aí como se posicionar, como vender esse trabalho, essa informação, esse conteúdo para o público. Saulo, muito obrigada. Nós aqui do Direito na Prática vamos também aplicar as suas dicas. Por favor, com certeza, acesse, né, o YouTube aí da Patrícia, do Direito na Prática. E outra coisa, posso fazer um convite? Agora. Você vai lá pro meu programa também depois? Vamos marcar agora, vamos perguntar pra produtora, ela que manda. Agora é polêmica, hein? Eu quero polêmica. Ai, meu Deus. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Nós vamos agora dar uma parada para os comerciais e voltamos com dicas de como nos organizar para ter uma comunicação assertiva.
Para profissionais como médicos e advogados em geral, a rotina é intensa e envolve diversas tarefas diferentes, desde a parte burocrática até a prática em si. E para que todos os processos funcionem bem, é preciso de organização. E para falar sobre a organização do tempo, eu converso com a Life Coach Renata Vidon. Renata, obrigada por ter aceitado o convite aqui do Direito na Prática. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco desse trabalho que eu tenho desenvolvido e que tem feito muita diferença na vida das pessoas. Então, Renata, explica pra gente qual é o papel de um Life Coach na vida do profissional moderno, que tem inúmeras atribuições, como dois trabalhos, casa, o próprio cuidado pessoal. O Life Coach ele entra na vida desses profissionais ajudando ele a organizar a vida dele. Porque a gente sabe que quando você faz uma universidade, essa parte prática de administração e gestão não é passada. E quando você se vê no mercado de trabalho, você tem que enfrentar isso, ter até a gestão de pessoas, e você não sabe, você não tem ferramentas para isso. E o Life Coach entra ajudando esse profissional a se organizar, fazer um planner, né, que o planner é a organização do seu tempo, das suas tarefas, para otimizar esse tempo e ele saber fazer a gestão. Então a gente usa ferramentas do coach, da PNL, até da PNL, para a pessoa se organizar, a forma de pensar, a forma de lidar com o dia a dia mesmo, e a gente vai organizando a vida desse profissional e fazendo com que ele seja mais assertivo e que ele consiga otimizar esse tempo que ele tem. E você percebeu a necessidade do mercado de haver uma pessoa para realmente orientar esses profissionais como? Na observação mesmo, e do meu próprio dia a dia, né? Eu fui uma pessoa que eu precisei, algum momento na minha vida, eu tive que me reinventar. E eu não tinha ferramentas que eu tive que buscar. Então o coach ele entrou primeiro na minha vida. E depois eu fiz a formação e quis replicar isso para as outras pessoas. E como é feito esse Life Coach? Você marca um horário com uma pessoa? São horários, são sessões, normalmente semanais. O tempo, a previsão de término depende da devolução dessa pessoa, do empenho que essa pessoa tem. Então a gente pode durar 4, 6 meses, depende do trabalho que eu fizer com essa pessoa. Então eu trabalho com a pessoa essas metas. E a gente tem um objetivo, a pessoa tem que sair de um ponto para chegar a um outro ponto que ela deseja. Então eu trabalho essa meta, eu planejo esse caminhar com essa pessoa. E tem a ver também com a autoestima da pessoa, porque se a pessoa tem um objetivo, ela tem que ter segurança dentro dela do que ela quer atingir, né? Exatamente, por isso que eu me intitulo Life Coach, porque eu começo organizando primeiro a pessoa internamente. Porque eu entendo que se eu não organizar a pessoa internamente, ela não consegue se organizar na vida. Então também tem esse processo de trabalhar a autoestima, o autoconhecimento da pessoa, ela entender quais são as ferramentas que ela tem internamente, que ela possa usar em prol dessa carreira e da vida dela pessoal. Existe uma frase que diz o seguinte: a desorganização da casa exterior demonstra a desorganização da casa interior. É por aí? Procede e é isso mesmo. Se eu não organizar você dentro, você não consegue se organizar fora. O que a gente vive na nossa vida fora é o espelho do que a gente tem dentro. E na vida profissional, reflete no marketing que a pessoa está fazendo, reflete na captação dos clientes, reflete na venda do produto. Porque quando você trabalha com serviço, como é um médico, como um advogado, você vende um serviço, algo que a pessoa não vê. Você está vendendo uma ideia para a pessoa. E o marketing pessoal tem tudo a ver com isso. Então, uma comunicação sua, de postura, de organização, de sua própria vida, o que você reflete para essa pessoa, ela interfere muito na venda do seu produto. Muito obrigada, Renata. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Mas antes eu faço questão de agradecer aos meus parceiros, a Regina Pagani, que me veste, Raquel Pinheiro, que fez o meu cabelo e a minha maquiagem. E para você que quer rever este e outros programas, siga as nossas redes sociais, Instagram, TV Direito na Prática, YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti e no Facebook, Direito na Prática. E quer dar uma sugestão de pauta? Mande e-mail para tvdireitonapratica@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores.